Olá, muito boa noite. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez aqui. Estamos iniciando mais uma live do Departamento de Direito Tributário do IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Hoje teremos como convidado o professor Arthur Ferreira Neto e sobre um tema muito atual e muito importantíssimo, bastante relevante. E enquanto ele se conecta e acessa a nossa live, eu vou passando alguns recados aqui institucionais. Eu gostaria de convidar vocês para acessar nossas plataformas digitais do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, nosso blog, nosso Instagram, nosso site. O doutor Arthur já entrou. Deixa eu ver se eu convido ele aqui. Eu estou tentando aqui convidar ele para acessar. Isto está acessando aqui, já entramos aqui. Ô, você está me ouvindo? Tá com áudio? Agora acho que eu estava sem áudio, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, tá, tô te ouvindo. Então, Opa, provavelmente, tudo bem, Alberto? tudo bem, Arthur. Eu Tudo vou, já. eu, eu vou retomar aqui, porque provavelmente o pessoal não me ouvia. Eu estava sem áudio agora que você entrou e me chamou a atenção que eu me liguei. Então, tá, gente, eu vou repetir. Eu estava fazendo as apresentações, agradecendo, dando muito boa noite para todos os ouvintes, convidando a todos a olharem e entrarem em nossas plataformas digitais, o Instagram, o Facebook, nosso canal do YouTube. Essas atividades e todas as demais realizadas pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul são lá disponibilizadas, são várias as atividades, não só dentro do direito tributário, como também em outras áreas do ramo do direito, tá? Então fica o convite. E também eu quero convidar vocês a participarem de um curso de improbidade administrativa que está sendo realizado aqui pelo Instituto, que é coordenada pela doutora Lúcia Coppici e doutor Paulo Torelli, que vai se realizar agora em maio e junho, inicia ali dia 18, 20, 25, 27 de maio e 1º e 8 de junho. É um curso bastante interessante, bem preparado, vale a pena. Então fica o convite. Doutor Arthur, antes de passar a palavra para o senhor, eu queria só agradecer também a doutora Alice Greck, que é a nossa coordenadora geral aqui do Departamento de Direito Tributário, e também vice-presidente. Também não posso deixar de agradecer a doutora Sulamita Santos Cabral, que é a nossa presidente, e sem ambas, nada disso se realiza. E um agradecimento especial a Terezinha Tarcitano, que é a nossa assessora de imprensa, que está conosco aqui, que já vi que ela estava assessor, e nos auxilia em todas essas atividades. Enfim, eu gostaria de ler um pouquinho do seu currículo, um resumo que eu fiz do seu currículo, porque todos sabem, o currículo do Dr. Arthur é bastante vasto, então eu tive a audácia de fazer um breve, reduzir bastante ele aqui, Dr. Arthur. Enfim, Dr. Arthur Maria Ferreira Neto é graduado em Direito pela URGS, tem especialização em Direito Tributário pelo IBET, mestre e doutor em Direito pela URGS, mestre e doutor em Filosofia pela PUC, professor da PUC, professor da Fevale, segundo vice-presidente do TARF. E eu não coloquei aqui, mas o senhor também está dando aula em Brasília, na Universidade de Brasília, não é, doutor?
Não, já encerrei o vínculo lá agora. Na pandemia tava difícil de acompanhar todos os compromissos. Ah, maravilha. Que bom. Perfeito. Vamos lá. O nosso tema hoje é direito ao esquecimento e recente julgado no Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero lembrar antes a vocês que o Dr. Arthur tem uma obra escrita juntamente com o professor Ingo Sarlet, que é denominada Direito ao Esquecimento na Sociedade de Informação. E essa obra foi citada tanto em precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal. Me corrija se eu estiver equivocado. Mas eu li um acórdão do STJ e o do STF também. O acórdão do STF eu não li. Eu vi que você postou no seu Instagram e soube da referência. Então, nada melhor do que o Dr. Arthur para falar para a gente, explicar o que é esse direito ao esquecimento e o que o Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito. Doutor Arthur, a palavra está com o senhor. Antes de mais nada, eu queria agradecer, cara. O mais importante eu não agradeci. Eu agradeço imensamente a sua participação. Eu sei que a sua agenda é atribulada, ele estava numa outra atividade agora há pouco e ainda vai na sequência para uma próxima, né, doutor? Estimadíssimo amigo Roberto, realmente a nossa vida hoje é de live em live, né? Nós vamos pulando de uma tela para outra, né? Então, eu tive uma agora em relação ao evento no Rio de Janeiro, tenho esse agora da IARGS aqui em Porto Alegre, e em seguida vou ter uma que o evento está sediado em São Paulo, né? Então, pelo menos a pandemia nos criou essa facilidade de podermos fazer inúmeras atividades no mesmo dia. Imagina em que outro cenário poderia eu, né, participar de um evento em 3 estados diferentes. Eu acho que só talvez a Ivete Sangalo tenha essa facilidade de fazer tantas apresentações assim no mesmo dia. Então, aqui mais uma vez eu agradeço a IARGS pelo gentil convite de assim, contar aqui com a minha participação para poder transmitir aos colegas, aos membros da IARGS, algumas ideias que temos, algumas ideias que foram já publicadas no livro que foi aqui referido, de forma que agradeço não só ao estimadíssimo amigo Roberto, mas também aqui aproveito para cumprimentar também a doutora Alice Greck, também a doutora Sulamita, que sempre, de forma muito gentil, me recebe aqui na IARGS. A doutora Sulamita está lhe dando lhe agradecendo e lhe cumprimentando, doutor. Que ótimo. Transmito aqui, então, meu efusivo abraço a ela também. Fico muito agradecido de poder contar aqui com a presença dela. E o tema, então, que nós temos aqui hoje não é um tema tributário, né? Como bem sabe o nosso colega Roberto, né? E estamos aqui todos um pouco nervosos aqui na área tributária, em razão do julgamento que iniciou, mas já se interrompeu hoje no STF, né? Então, talvez o direito ao esquecimento mal compreendido possa ser utilizado para depois a gente apagar da nossa memória essa decisão trágica que o Supremo vai certamente nos brindar no dia de amanhã, quando for finalizar esse julgamento. E com isso a gente já pode aqui esclarecer que a própria noção do direito ao esquecimento ela é muito mal compreendida. O próprio exemplo que eu acabei de dar não tem nada a ver com o direito ao esquecimento, tal como eu quero tentar hoje deixar claro, né? Então, em vários eventos e várias atividades que a gente vem participando, com muita frequência a gente vê, né, alguns estudantes, alguns profissionais de outra área, usando mal ou mal compreendendo essa terminologia, que é um conceito que é cunhado dentro do direito, por operadores do direito, e normalmente as pessoas que não estão afiliadas à prática jurídica vislumbram esse termo como algo escabroso, né? Como se fosse algo quase de ficção científica, como se, né, algum juiz ou algum promotor pudesse introduzir eletrodos na cabeça da pessoa para forçar ela a esquecer algo, né? E, obviamente, não tem nada a ver com isso, né? Então, inclusive, o precedente importante do STF, em que houve o julgamento da repercussão geral envolvendo o direito de esquecimento, decisão essa polêmica que a gente vai querer hoje analisar e discutir com os colegas que estão aqui nos assistindo, partiu em grande medida, na minha leitura, dessa falsa conotação do que é esse direito de esquecimento. O Supremo, na minha visão, decidiu
esse caso de repercussão geral de forma bastante equivocada, exatamente por não dar a devida atenção ao que significa esse direito ao esquecimento. Então, eu aqui tenho uma apresentação que eu sempre uso, até posso depois encaminhar ao Roberto, para os interessados que estão aqui nos assistindo, se quiserem ter acesso a essa apresentação, acho que a Iags depois pode encaminhar para aqueles que quiserem. Mas eu normalmente começo, quando a gente fala de direito de esquecimento, traçando alguns casos em que essa discussão vai ser pertinente, até para conseguir melhor delimitar o escopo de aplicação desse conceito polêmico. Eu normalmente falo de mais casos, hoje eu vou falar de 2 casos apenas. O primeiro caso é aquele conhecido como sendo o caso da pirata bêbada, né, que é o caso da Stacey Snider, nos Estados Unidos, e o caso paradigmático, o leading case na Europa, que é o caso do Google versus o Mário Costea. E, portanto, o primeiro caso que a gente aqui refere, esse da pirata bêbada, envolveu uma professora chamada Stacey Snider, que participou de um processo seletivo para que fosse ali selecionado o professor que iria dar aulas em colégio para crianças. E o painel de avaliação daqueles candidatos a esse cargo de professor foram pesquisar a vida dos candidatos nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. E lá, em relação a essa candidata, Stacey Snider, encontraram ali publicadas nas suas fotos pessoais uma foto que tinha a expressão embaixo da foto, The Drunken Pirate, a pirata bêbada. E era uma foto que ela estava numa festa fantasia, segurando um daqueles copinhos de plástico vermelhos, que normalmente a gente vê nos filmes norte-americanos, são indícios de que a pessoa estava bebendo cerveja ou bebendo alguma bebida alcoólica. E diante dessa foto e desse rótulo que foi por ela mesma atribuído, entendeu o painel de avaliadores que ela não seria apta a exercer a função de professor, queria dar aula para crianças e assim por diante. E por isso a excluiu do processo seletivo. Tendo ela acesso a essa informação e as razões que motivaram a sua exclusão, ela, portanto, questionou essa decisão, mas não teve êxito, né? Então, perante, né, o direito norte-americano, lá se tem uma forte restrição em relação a esse chamado direito ao esquecimento. Lá se entende, portanto, né, que a liberdade de informação, o acesso à informação, liberdade de imprensa, tem uma prioridade quase incondicional diante dessas prerrogativas da pessoa que publiciza, de forma livre e intencional, dados pessoais ou elementos da sua vida privada. E, portanto, esse caso ele é interessante para a nossa reflexão, porque ele mostra, primeiro, uma situação em que o aqui, suposto direito ao esquecimento é invocado, numa situação em que a informação ela não é falsa, ela não é distorcida da realidade, na medida em que, de fato, né, a Stacey Snider publicizou essa foto, ela estava naquela festa, ela estava possivelmente consumindo álcool. Portanto, não é o plano do direito em que a gente vai tratar de divulgação de informações falsas, distorcidas, que poderiam ser ali tratadas por eventuais crimes de difamação, injúria, calúnia e assim por diante. Segundo lugar, a informação foi por ela disponibilizada de forma livre e voluntária, né? Quando a gente entra no Facebook, a gente tem que clicar numa caixinha que autoriza a divulgação dessas fotos a um número ilimitado de pessoas. Portanto, não é também uma situação em que um terceiro, de forma ilegítima, invadiu a nossa esfera íntima e pessoal e privada e, sem nossa autorização, divulgou informações, né, perante o público, perante a esfera pública. Não, são informações que também foram divulgadas de forma consciente e voluntária por aquele que se diz, de certo modo, violado no seu direito. Então, são aspectos importantes para a gente entender o direito de esquecimento, porque esses 2 elementos deverão estar ali presentes. Passando ao segundo caso, que é o leading case, o caso paradigmático, que é o do Google versus o Mário Costea, caso esse for muito conhecido, né, em que esse cidadão, né, uma pessoa que tem domicílio na Espanha, veio ele, no passado, a contrair dívida com a Seguridade Social espanhola. E, inclusive, teve ali um processo de execução com um leilão dos seus bens. No entanto,
isso, obviamente, foi publicizado, foi publicado, né, o processo de cobrança judicial dessa dívida. No entanto, muitos anos depois, a dívida foi quitada, não houve mais a situação de inadimplência, mas, em se colocando o nome do Mário Costeia no Google, de uma forma perene no tempo, voltava aquela informação dele ali como devedor. Portanto, né, o Mário Costeia se entendeu como prejudicado por essa informação não mais atualizada, na medida que qualquer coisa que se colocasse referente ao seu nome, aparecia ali uma referência ao calote ou à dívida que ele tinha contraído no passado. E com isso, então, veio a processar o Google, em primeiro lugar, o Google na Espanha, a questão chegou em outras instâncias, não vou aqui ter tempo de falar de todas essas discussões, mas o Tribunal Europeu veio a reconhecer, após discussões em instâncias não apenas nacionais, mas indo também à Corte Europeia, veio a entender que ali sim havia uma violação ao chamado direito ao esquecimento, de modo que se cunha essa expressão neste julgado, de modo a responsabilizar, portanto, o Google, o qual entendia que não tinha nenhuma responsabilidade pelas informações que esta empresa estaria ali divulgando, na medida em que seria a ferramenta de pesquisa da internet, né, tão somente um intermediário entre bancos de dados e aqueles consumidores do seu serviço de busca, mas a Corte Europeia entendeu que, de qualquer forma, deveria sim, essas ferramentas de busca e de pesquisa na internet deveriam ser responsabilizadas por essas informações que não são falsas, não foram obtidas de modo ilícito nem de modo abusivo, mas que hoje seriam imprecisas, irrelevantes ou excessivas na sua exposição, né? Porque a constância nessa exposição do Mário Costeia certamente causou a ele uma lesão na sua esfera jurídica. Então, são dois casos que entendo que são interessantes como ponto de partida para entendermos qual poderia ser a relevância, né, do direito ao esquecimento. E para isso, ou a partir disso, a gente pode agora, então, para compreender melhor como se dá a configuração do direito ao esquecimento, apresentar um certo contexto, um pano de fundo em que o direito ao esquecimento se apresenta como relevante. Isso porque, Roberto, se a gente for refletir em relação a algumas décadas atrás, é muito provável que esse chamado direito ao esquecimento seria considerado algo inócuo, irrelevante, pitoresco, estranho, de modo que o direito ao esquecimento, assim compreendido, ele tem o seu marco na sociedade contemporânea, na sociedade que a gente poderia qualificar como sociedade da informação, ou como preferiria eu dizer, a sociedade da hiperinformação. Na medida em que o nosso contexto social, antes de compreender o contexto jurídico, nas últimas décadas, se alterou de forma expressiva e radical no que diz respeito à forma pela qual a gente se relaciona com a informação, a sua disponibilidade, o seu armazenamento, o seu acesso irrestrito e assim por diante. Diante desse contexto, antes da gente analisar o caso que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e fazer a crítica, eu teria alguns elementos que eu acho que são importantes para a gente bem demarcar a relevância desse chamado direito ao esquecimento. E a primeira, para melhor desenhar, então, portanto, essa sociedade da hiperinformação. E a primeira consideração que eu apresentaria, que a gente, inclusive, desenvolve melhor no livro que foi aqui mencionado, é entender, dentro dessa sociedade da hiperinformação, como nós nos relacionamos, né, com a nossa memória no passar do tempo. Na medida em que, o Roberto, acho que tem uma idade próxima à minha, nós certamente deveríamos perceber que a relação que nós temos com a nossa capacidade memorial hoje é muito diferente daquela que nós tínhamos quando eu e Roberto aqui talvez tivéssemos 10, 12 anos. E para ilustrar isso, a gente poderia pensar na situação do que é lembrar e se isto é sempre algo positivo ou se isso pode ser também negativo. Por que eu digo isso?
né? Porque a gente está falando aqui no acesso à informação e na persistência dessa informação no afetar a nossa lembrança, no afetar a nossa memória. E o Roberto deve se lembrar da nossa, pelo menos da minha juventude era assim, acho que na dele não devia ser diferente, em que nós tínhamos uma visão de que alguém que lembrava de tudo era alguém virtuoso. Então, se o nosso colega de sala de aula sabia de memória, né, todas as capitais do Brasil, toda a escalação da seleção brasileira, todos os países que tinham determinada, ou tinha a bandeira pelo país, esse cara era bom, né? Ele lembrava de tudo, tinha uma boa memória. Esquecer, de outro lado, é um vício. Né? O aluno, o colega que não lembrava nunca de nada e ia mal na prova, obviamente não era alguém a ser admirado. Então a gente pode dizer que no passado lembrar era bom, esquecer era ruim, né? No entanto, talvez hoje não tenha mais um senso comum em relação a isso. Na medida em que, na sociedade da hiperinformação, a tecnologia, ela certamente nos coloca numa situação em que toda a informação que a gente poderia desejar está a nós acessível de forma gratuita, de forma ilimitada e de forma quase imediata. Então, se a gente for olhar o que a gente pode hoje acessar de informação, aqui pelo celular, pelo computador que está aqui na minha frente, e comparar com o passado, nós certamente percebemos que há hoje uma forma extremamente facilitada de acessar a informação, seja pessoal, né, seja de terceiro. Para ilustrar isso, também poderia aqui, de uma forma nostálgica, lembrar junto com o colega Roberto, de como eram as pesquisas de jurisprudência na nossa época de estagiário. Eu me lembro bem, quando era estagiário na Justiça Federal, em que a pesquisa de jurisprudência exigia descer até a biblioteca e abrir uma série de gavetinhas, as quais tinham pequenas cartolinas com indexação de matéria. E, portanto, pesquisando aquelas pequenas cartolinas, a gente via ali alguns números de acórdãos que alguém havia indexado. E aí, com isso, a gente poderia ir selecionando aqueles temas que talvez pudessem nos ajudar. E a gente tinha que fazer isso muitas vezes uma tarde inteira para encontrar um outro acórdão. Ou ainda, Roberto também deve se lembrar, de pesquisar a legislação. Né? Que a gente tinha aquelas prateleiras infinitas da Lex, né? Que eram aquelas encadernações bonitas, com toda a legislação ali em coletânea por ano. E a gente tinha que ir lá pegar livro por livro até encontrar a lei que era necessária para aquele caso. Então, o pessoal mais jovem que pode estar aqui nos assistindo deve achar isso, né, pitoresco, engraçado, talvez até surreal, né, porque bota no Google e tudo aparece automaticamente. E, portanto, lembrar não serve para nada mais. Lembrar não é nada de virtuoso. Por que lembrar não é nada de virtuoso? Porque basta um clique no computador ou uma teclada no meu celular, eu tenho acesso acesso total à informação que pode ser para mim relevante. Veja, então, que com isso, a gente perde valor no que diz respeito à nossa capacidade memorial, mas, de outro lado, a gente tem um certo elemento inédito na nossa sociedade, na nossa forma de convivência, que é típico da sociedade de hiperinformação, que é o que alguns autores chamam de estarmos hoje num cenário de pós-escassez informacional. Então, nós estamos num momento da nossa civilização humana em que a gente pode, com certa tranquilidade, mesmo que haja focos, obviamente que não tem acesso à internet no mundo, mas sem querer aqui ser muito generalista, a gente pode dizer que ninguém pode reclamar de não ter acesso à informação. Um aluno que estuda ou que está fazendo algum curso superior não poderia reclamar no sentido de dizer, olha, eu não encontrei esse precedente, nunca cheguei a encontrar essa lei, esse livro eu não sei onde eu encontro, porque, na verdade, a gente, de fato, vive numa sociedade de pós-escassez informacional. Se isso é verdade, portanto, se isso é um fato, nós temos, então, que entender que a nossa forma de relação com a informação, inclusive com a informação que afeta a nossa identidade, a nossa dimensão pessoal, ela também se altera. Na medida em que, na sociedade da hiperinformação, os dados passados sobre a nossa pessoa estão constantemente expostos a todos.
Então, todo mundo pode dizer que tem dimensões importantes da sua vida que estão expostas a todos num cenário público, e isso se dá, até onde sabemos, de forma perene no tempo. E, portanto, a minha identidade, a identidade do Roberto, ela é de alguma forma afetada por essa nova realidade da sociedade da hiperinformação? Muitos autores vão dizer, é óbvio que sim. E se essa nossa relação com a informação e a exposição pública dela é afetada, será que não teremos conflitos jurídicos que, a partir dos conceitos que nós temos hoje, esses conceitos não são plenamente satisfatórios para dar conta deles? Entendo eu, assim como vários outros autores, que sim, há conflitos jurídicos que têm particularidades, que as questões envolvendo, né, a indenização por informação falsa, a tipificação de injúria, calúnia e difamação, condenações em danos morais, não vão ser suficientes diante desse novo cenário da hiperinformação. Mas para tornar a situação ainda mais intensa dentro desse cenário novo que está sendo traçado, essa sociedade da hiperinformação acaba ainda diluindo completamente as fronteiras do público e do privado. Então, além de termos um acesso irrestrito, gratuito, perene no tempo a todas as informações que dizem respeito a mim e a vocês, nós, obviamente, percebemos, e todos fazemos parte disso, eu não estou aqui de nenhuma forma querendo pregar um falso moralismo, isso afeta a todos nós, mas certamente não temos mais certeza onde que é o público e onde que é o privado. Na medida em que, no nosso contexto atual, elementos que sempre seriam da nossa vida privada, né, hoje nós jogamos aqui na esfera pública. Vejam aqui, o exemplo dessa live é paradigmático disso. Em que vocês estão dentro da minha casa para eu poder aqui apresentar esse tema. Se olharmos há 2 anos, nem 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, não seria comum, não seria normal e esperado receber pessoas estranhas aqui na minha casa para que eu pudesse falar de algum assunto de relevância jurídica. Vejo que a fronteira do público e privado foi ainda mais intensificada agora nesse período de pandemia. Mas se isso não bastasse, também tem um elemento cultural que eu acho que é importante a gente ressaltar, que intensifica ainda mais esse cenário da sociedade da hiperinformação, que é o que eu identifico como uma cultura egocêntrica, mais uma vez sem aqui nenhum tipo de moralismo, eu digo isso, porque eu, em certo sentido, participo dela também, em que nós vemos aí grande parte daqueles que integram, participam das redes sociais, adotando posturas que são imediatistas do que diz respeito ao que publicizam. Por que imediatista? O meu ato de agora, eu publicizo para sempre nas redes sociais. Ou seja, o jantar que eu tenho, que eu vou realizar agora, eu vou publicizar na rede social para todo sempre. Será que essa tomada de decisão, ela não mereceria uma reflexão melhor, né? Se o meu fato de agora pode afetar o futuro da minha vida, como o caso da professora Stacy Snyder, será que não preciso melhor refletir sobre esse ato imediato que eu vou aqui tomar? E esse imediatismo, obviamente, gera uma espécie de inconsequencialismo, né? Que eu não consigo avaliar bem as repercussões do meu ato agora imediatamente tomado. Vejam, a professora, no meu primeiro exemplo, certamente, quando publicou a foto dela se auto-intitulando Pirata Bêbada, não imaginou que ela perderia uma oportunidade de emprego por causa daquela foto. E tem ali também, talvez um dos elementos que aqui tem uma certa gravidade, né, que é o que alguns autores chamam de uma atitude de reificação, em que nós acabamos nos coisificando dentro dessa sociedade da hiperinformação, acabamos nos tornando, em certo sentido, coisas. Né? E aqui não é o caso, porque eu, para minha satisfação, estou vendo, né, aqui o Roberto na minha frente, mas muitas vezes nessas lives em Zoom e aulas que a gente dá também em Zoom, os alunos, né, normalmente fecham sempre as suas câmeras, ficam ali aquele preto na nossa frente, e parece que a gente está ali só tratando com coisas. O professor é uma coisa, está falando aqui na minha frente, os alunos são coisificados também, porque eu nem sei
ali direito quem é o nome, muitas vezes a alcunha ali nem diz respeito ao nome do aluno, e isso, obviamente, gera repercussões também problemáticas a partir do momento que a gente trata o outro ser humano como uma coisa. Todo esse cenário, portanto, é o que eu vislumbro como necessário para a gente entender a fundamentalidade do direito de esquecimento. O direito de esquecimento não é algo universal no tempo, na história da civilização humana. Não é. O direito de esquecimento, ele se manifesta como um direito fundamental dentro desse contexto histórico específico que eu aqui tentei narrar, desenhar ou organizar para quem está aqui nos assistindo. Por isso, o direito de esquecimento precisa ser assim compreendido dentro desse contexto. E esse, portanto, contexto histórico cria um paradoxo, e aí é um paradoxo que dá a fagulha para o problema e para o conflito jurídico, o qual o Supremo, entendo eu, não percebeu. Que conflito é esse? Ou que paradoxo é esse que gera um conflito jurídico? É o paradoxo de busca por mais exposição. Então, veja, o pessoal que está aqui assistindo essa live certamente ouviu o que eu disse ao desenhar a Sociedade da Hiperinformação, com grande probabilidade concordou com grande parte dos pontos que eu disse, mas certamente vai estar dizendo: ah, mas eu quero mais participação em redes sociais. Eu aqui, como já disse o Roberto, eu tenho 3 lives no mesmo dia. Então, mesmo que haja uma crítica, a gente quer mais exposição nas redes sociais. E se a gente quer mais exposição, e aí vem o paradoxo, a gente quer mais proteção. Mas perceba como isso é um dilema que é de difícil solução, porque se eu quero mais exposição, é mais difícil ter mais controle e mais proteção. E é por essa razão que o direito ao esquecimento pretende ser uma espécie de ponte de proteção dentro desse paradoxo, que não é perfeita. Essa proteção não vai ser perfeita. E os erros daqueles que não compreendem corretamente esse chamado direito ao esquecimento está precisamente em imaginar que o direito ao esquecimento pudesse, de uma forma tranquila e pacífica, resolver todos esses conflitos, quando não vai. O direito ao esquecimento precisa ser bem compreendido para que a gente possa saber precisamente os casos em que ele, de fato, vai ser aplicado. E com isso, vejo que já estamos aqui faltando mais ou menos 30 minutos, vamos ao caso do Supremo, para a gente já não perder mais tempo e analisar o que o Supremo decidiu. E portanto, o Supremo, no recurso extraordinário 1.010.606, que teve como tema de repercussão geral o tema 786, analisou o caso famoso, o caso muito discutido, da Aida Cury versus a Globo, em que ali se discutiu, no pano de fundo da repercussão geral, uma situação do programa Linha Direta, que era aquele programa antigo que tinha na Rede Globo, em que ali era encenada e dramatizada a ocorrência de um crime famoso no Brasil. E ali na Linha Direta, portanto, atores iriam ali revisitar aquele crime que havia gerado grande comoção social no passado. E o caso da Aida Cury foi um desses casos importantes, né, de um assassinato passional, de um crime envolvendo pessoas famosas, que deu muita repercussão na mídia à época, e que era lá da década de 50 do século passado, caso muito antigo. Mas os familiares da Aida Cury, que veio a ser assassinada, se sentiram ultrajados em a memória da sua parente está sendo novamente trazido à cena e, portanto, ingressaram com a ação pedindo, né, não só a proibição de veiculação novamente desse programa, mas também queriam, né, dinheiro, pleitearam ali indenização. E, portanto, esse é o caso concreto que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal. E os colegas aqui, advogados, obviamente sabem, quando o Supremo decide uma questão em repercussão geral, em verdade, ele está julgando, por assim dizer, 2 processos, 2 questões. Ele analisa o caso concreto e ele analisa uma tese geral e abstrata que vai poder gerar efeitos vinculantes. Então, ele analisa não só o caso concreto, mas ele também produz uma determinada proposição normativa que vai valer para todos os outros casos. E aí a importância desse julgado que eu aqui estou referindo. E eu destaco desde já
Isso é quase indisputado, tanto, né, nos autores que estudam esse tema, quanto os próprios ministros do Supremo, quando analisaram a parte do caso concreto. A questão envolvendo o caso concreto, entendo eu, né, foi acertada pelo Supremo. O Supremo não, na minha visão, não julgou de forma equivocada esta questão. Em que o Supremo decidiu o quê? O caso da Aida Cury é um caso histórico, é um caso famoso, é um caso que, inclusive, é descrito em manuais de direito penal e, portanto, aqui parodiando a decisão do STJ, numa frase bem emblemática que lá foi utilizada, não há se falar do caso da Aida Cury sem a Aida Cury. Ela faz parte da história. E, portanto, entenderam, né, os ministros do STF, como já havia decidido também no STJ, não há se falar em direito ao esquecimento neste caso concreto, porque o direito ao esquecimento não vai ser aplicável em situações em que a informação tem relevância histórica ou interesse público. Ponto. Então, com isso, a gente já tem uma premissa importante na delimitação do direito ao esquecimento. Se a informação que se pretende, de certa forma, restringir acesso ao público para todo sempre, se essa informação tiver relevância pública ou tiver algum grau de historicidade, o direito ao esquecimento não vai ser aplicado no caso. Veja, isso é uma coisa. Da mesma forma que eu posso dizer, no caso, não há se falar em direito ao uso capião, porque a pessoa, no caso concreto, não atingiu os requisitos da lei. Ponto. De nenhum modo eu vou dizer, olha, não há uso capião no Brasil, já que essa pessoa não tem direito ao uso capião. Né? Aqui, entendo eu que no caso concreto, o Supremo decidiu corretamente. Não havia, no caso, os elementos necessários para o direito de esquecimento. E não é isso que me preocupa. Na verdade, o que me preocupa é a tese vinculante. Aquela tese que, por maioria, acabou reconhecendo que no direito brasileiro não há se falar em direito de esquecimento. E, portanto, aqui, se o Roberto me permitir, eu vou ler um excerto, um pedacinho da tese vencedora, que partiu do ministro Dias Toffoli, e vou ler um pedacinho da tese vencida, que partiu do ministro Edson Fachin, a qual, entendo eu, a plenamente correta e acertada. Para que a gente possa aqui, então, fazer esse contraste, essa comparação. E, portanto, o que decidiu o Supremo por meio da proposta de tese vinculante do ministro Dias Toffoli? Só vou ler um pedaço, o texto é um pouquinho mais extenso. Diz então a tese vinculante hoje, que prevalece, portanto, hoje no Brasil. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como poder de obstar, em razão do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos. Primeira parte. Segunda parte da tese. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e informação serão analisados caso a caso. Portanto, o que decidiu na tese vinculante do Supremo? Em primeiro lugar, disse, não há se falar em direito de esquecimento no direito brasileiro. O que disse depois? Mas excessos e abusos deverão ser analisados caso a caso. Para mim, ao menos, nós temos aqui uma evidente contradição entre as duas proposições. Elas são manifestamente contraditórias entre si. Por quê? Porque se eu afirmo tal não existe, mas os excessos e abusos serão analisados caso a caso, é porque eu estou reconhecendo que há pertinência em alguns casos, aqueles que haverá excesso e abuso. Por analogia, veja se meu raciocínio funciona. Seria plausível eu dizer não há violência policial no Brasil, mas os eventuais excessos e abusos serão analisados caso a caso. Bom, se haverá excesso e abuso é porque há violência policial no Brasil. Ou, não há racismo no Brasil, mas as eventuais ofensas em razão da raça serão analisadas caso a caso. Bom, mas então há. Se há ofensas, há racismo. Portanto, a proposta do ministro Toffoli, que prevaleceu no STF, ela é uma completa contradição em termos, na minha leitura. Na medida em que ela não se sustenta, o que ela diz fazer não é o que ela faz.
E, portanto, nós temos aqui situação que certamente vai gerar muito problema e muita discussão no futuro. Mas para ver a tese que foi vencida, mas que, entendo eu, a única que tem alguma coerência. E é a tese proposta pelo ministro Edson Fachin. A qual diz, então, aqui também vou ler só alguns excertos. Tem a liberdade de expressão e o direito à informação precedência sobre o direito ao esquecimento, independentemente do transcurso do tempo, cedendo esta primazia à pretensão de vítimas ou familiares, quando se verificar interesse transindividual e assim por diante. Sendo aquele direito, nesses limites, compatível com a Constituição. Vamos analisar de outra forma. O que está dizendo? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de informação vale mais que o direito ao esquecimento. Nos casos em que poderá haver uma violação a interesses transindividuais, haverá, nesses casos, uma cessão de prevalência da liberdade de informação, imprensa e informação a esse dito direito ao esquecimento, o qual é compatível com a Constituição. Tem contradição aqui? Não. Ele está dizendo algo que todos nós, obviamente, concordaremos. Liberdade de expressão em primeiro lugar. Mas, em alguns casos, o uso dessa liberdade de expressão pode agredir esfera jurídica de legítima proteção em casos em que a informação que foi divulgada no passado em relação à minha pessoa hoje não é mais atualizada, não é mais precisa. E a constância nessa divulgação me causa lesão, porque a minha identidade está sendo publicamente violada. Portanto, não é, eu diria, não é puramente privacidade, não é puramente uma violação à minha intimidade, porque são fatos que eu intencionalmente publicizei, mas são elementos em que a minha identidade, o Arthur enquanto Arthur, não é mais aquele mesmo de 20 anos atrás. E, portanto, as fotos, as imagens, os vídeos, as representações da minha pessoa de 20 anos atrás não podem me assombrar para todo sempre. E essa insensibilidade que faltou aqui, entendo eu, para o STF, de não compreender a atual sociedade que a gente vive, a realidade, portanto, em que esse tipo de conflito particular venha a surgir. E de uma forma muito abreviada aqui, porque o nosso tempo está se esvaindo, eu vou tocar aqui talvez em dois, teriam vários, mas eu vou tocar em dois problemas claros para mim dessa decisão do Supremo que acabou prevalecendo. O primeiro desses aspectos é que, da leitura dos votos, principalmente do voto do ministro Dias Toffoli, se percebe ali com grande clareza uma resistência, uma certa picuinha em relação à nomenclatura direito ao esquecimento. Claramente, o ministro não gosta deste apelido, direito ao esquecimento. E é, obviamente, só um apelido, é só uma alcunha, é uma metáfora. Porque, como disse, ninguém aqui estaria defendendo que o Estado pudesse introduzir eletrodos no cérebro de alguém para fazer essa pessoa esquecer. Direito ao esquecimento não tem nada a ver com isso. E muitos ministros, não só o ministro Dias Toffoli, leram o direito ao esquecimento como uma possibilidade ou de censura prévia, ou, situações mais absurdas ainda, de queima de livros, equiparando o direito ao esquecimento a práticas de regimes totalitários, que, obviamente, tem absolutamente nada a ver com o direito ao esquecimento. Trata-se, em verdade, de apenas um apelido, uma metáfora, uma alcunha, tanto que no livro nós buscamos sempre colocar entre aspas o direito ao esquecimento. Na medida em que nós bem sabemos aqui no direito, nós muitas vezes recorremos a metáforas, né? Ninguém aqui vai dizer, olha, a teoria da árvore dos frutos envenenados diz respeito a uma árvore que dá fruta estragada. Ou ninguém vai aqui dizer, o brocardo famoso, o direito não socorre aqueles que dormem. Isso só vale para quem está dormindo na praça que não vai ser protegida pelo direito. É absolutamente evidente que no direito nós usamos metáforas para sintetizar determinados conceitos técnicos. A expressão direito de esquecimento ela é feliz? Não, ela não é muito boa. Ela não é a expressão ideal. Tanto que no livro a gente propõe outras. Eu, pessoalmente, teria preferência, predileção
pela terminologia do direito a uma autodeterminação informacional, que vem lá do direito alemão. Acho que essa tem uma ideia mais precisa, o direito de cada um de nós autodeterminar as informações que estão nas redes disponíveis sobre a nossa pessoa. Mas, de qualquer forma, o direito não é assim tão aperfeiçoado nas expressões que usa, muitas vezes, portanto, essas expressões metafóricas, elas são plenamente aceitáveis. E o segundo ponto que eu aqui destacaria é que o nosso STF, na minha leitura, ele está aqui exercendo um papel, ou pretendendo exercer um papel que seria da doutrina. Porque ele está aqui dizendo que nós aqui, advogados e operadores do direito, nós não temos mais a possibilidade, nós não temos mais o direito de usar uma determinada terminologia. Na medida em que mesmo a proposta de tese do Toffoli reconhece que casos de abuso ainda ocorrerão. E, portanto, quando esses casos de abuso surgirem, veja que nós aqui como advogados, se eu tiver do outro lado, da parte que quer dizer que no caso não há se falar em direito de esquecimento, qual vai ser o meu primeiro ponto, meu primeiro passo de estratégia de defesa? Eu nem quero analisar o que aconteceu no caso. Eu vou invocar aqui o tema julgado pelo Supremo, eu vou invocar a tese vinculante do tema 786 e dizer, olha, está invocando aqui direito de esquecimento, o Supremo já disse que não existe. Quero que o meu processo aqui seja sumariamente julgado improcedente, independentemente da discussão. Vejo que a mensagem que o Supremo passa é uma mensagem extremamente negativa para a discussão jurídica, porque, querendo ou não, tendo essa sido ou não a intenção do Supremo, ela, em certo sentido, corta uma palavra do nosso vocabulário jurídico. E isso certamente é inaceitável, porque quem define conceito jurídico não é o judiciário. Quem define o conceito jurídico é a universidade, a academia. É aquele que estuda o direito, independentemente dos casos. E, portanto, né, se a doutrina esta palavra está proibida no direito. Os conflitos até vão existir, mas não pronuncie a palavra direito de esquecimento porque ela eu não gosto. Veja, o Supremo, a gente já bem sabe, vem adotando posturas cada vez mais ativistas no que diz respeito às funções do legislativo, diz respeito às funções do executivo, mas me espantou muito nesse caso agora o Supremo também querer avançar nas funções que são próprias da doutrina, nos dizendo quais termos, quais expressões, quais conceitos nós poderemos utilizar na nossa prática. Sinceramente, para mim, isso é inaceitável. Tanto é que eu vou continuar usando direito de esquecimento, tanto que estou aqui participando de mais uma live pós-julgamento do Supremo, que de nenhum modo me afeta, no sentido de dizer, existe sim o direito de esquecimento. Essas pessoas que hoje estão lá podem não gostar da terminologia, mas existe o direito de esquecimento sim. E se há uma tendência desses conflitos aumentarem ou diminuírem no futuro, Roberto, o que você apostaria? Eles vão aumentar ou eles vão diminuir? Certamente que irão aumentar. Certamente. E, portanto, o melhor é ter um vocabulário mais preciso do que ter termos, expressões que não dão conta bem dessa realidade. Então, sinto dizer aos ministros do Supremo, entendo eu que essa decisão, ela ou é inócua ou vai ser revista lá adiante. Não sei se vai demorar 5, 10, 20 anos, mas ela certamente não vai prevalecer para sempre. Seriam essas as minhas colocações, caro amigo Roberto. Doutor Arthur, doutor e professor Arthur, é sempre muito bom ouvi-lo. O poder de síntese e clareza nas suas falas é impressionante. Então, fica parabéns desde já. Imagina, obrigado. Eu teria inúmeras questões para lhe perguntar, não vou fazê-lo, mas é só um comentário. Me chamou a atenção essa... Realmente, evidente, eu entendi que também haja uma contradição na conclusão. Mas essa última parte do seu comentário, da crítica, no sentido do Supremo estar determinando... deixa eu interromper, que a Sulamita está lhe parabenizando.
Obrigado, A doutora Cristiane Neri também te parabenizou, dizendo que é obrigado, sempre bom Cris. ouvi-lo e tal. Grande amiga, grande amiga. Mas tem um outro caso que achei interessante, que tem um caso Supremo Tribunal Federal decidiu na área criminal, eu não tenho medo de falar sobre algo que eu não entendo, né? Mas eles também definiram aquela questão de que não pode o advogado usar aquela legítima defesa da honra em defesa, e nos seus processos. Eu até entendo dizer, legítima defesa da honra não vinga, né? Aqui não Uhum. vinga, é improcedente. Mas daí dizer que o advogado não possa usar a tese, mesmo que improcedente, me pareceu um pouco ultrapassando as fronteiras da competência. E aí agora você me fala, menciona essa crítica, eu me relembrei. Realmente, temos que cuidar um Sim, pouquinho as funções. nesse caso, eu acho que é um caso interessante, é um caso talvez um pouquinho mais, talvez mais polêmico ou mais vivo na crítica que a gente pudesse fazer, porque aparentemente quem fosse aqui rejeitar o entendimento do Supremo passaria a impressão de que estaria sendo favorável ao argumento, o que não é o caso. Mas, assim, qualquer pessoa que não tenha um pouquinho de ingenuidade vai saber que um advogado criminalista de qualidade e experiência vai conseguir utilizar esse argumento por outra nomenclatura, por outra terminologia, ou vai conseguir, de alguma forma ou outra, dar um revestimento de forma a fugir desse policiamento terminológico que o Supremo está apresentando. Então, deixando bem claro aqui, é óbvio que o argumento que o Supremo repudiou é um argumento irracional, irrazoável, que não deve ser tolerado e aceito, mas isso não justifica o Supremo proibir determinado argumento, entendo eu que não está nas funções do Supremo, né? Porque ele não proibiu o argumento, ele não disse que é inválido uma determinada decisão que se pauta nesse argumento. Ele disse que é inválido o próprio argumento. Entendo eu que não vai caber ao judiciário querer fazer esse tipo de policiamento na medida em que isso será inócuo. Eu, sinceramente, acho que será inócuo na medida em que outras terminologias para um advogado experiente vão surgir. E aí gera o risco do Supremo estar não só dizendo o que é norma válida e inválida, o que é a forma correta de interpretar a Constituição ou não, mas ele vai estar policiando, inclusive, o nosso vocabulário. Isso eu tenho bastante medo. Muito bem, doutora Arthur, não vou me prolongar, porque eu sei que você tem mais uma atividade durante a noite. Eu vou agradecer, vou finalizando agradecendo a presença de todos os ouvintes e fazendo o convite mais uma vez para entrar e acessar nas nossas redes sociais. E essas atividades, essa vai estar gravada, estará disponível lá no nosso blog, nosso Instagram e no YouTube. E além de outras atividades também promovidas pelo IARGS. Doutor Arthur, mais uma vez eu agradeço a atenção e a disponibilidade. Uma boa noite. Imagina, eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Boa noite.